Luísa Martins já em tela conosco, um discurso forte, né, Luísa? Você estava comentando aqui sobre esse posicionamento que ele traz e essa menção ao custo pessoal. Você vê que ele diz que mesmo assim valeu a pena, né? Acho que essa foi a mensagem, né, Luísa? É isso, né, Débora? É um discurso até bastante parecido com o que normalmente o ministro Luiz Roberto Barroso fala nas suas declarações públicas, né? E foi um discurso até conciso ali, bastante breve, em que realmente Barroso destaca como positivo, né, esse período dele na presidência do STF. Ele foi alçado, digamos assim, eleito à cúpula da magistratura depois de 10 anos como ministro do Supremo, então realmente é algo bastante simbólico. E quando ele cita o custo pessoal, ele fala em custo pessoal dos seus ministros, né, e o desgaste de decidir as questões mais divisivas, da sociedade. O ministro Luiz Roberto Barroso, acho que junto com o ministro Alexandre de Moraes, foi um dos que mais, teve esse custo pessoal maior, né? Porque Alexandre de Moraes sempre o foco ali, né, do bolsonarismo e tudo mais, mas o presidente do STF, ao ser sancionado, por exemplo, com a perda do visto, né, e tudo que a gente tem visto diante dessa ofensiva dos Estados Unidos em relação ao Brasil, muito por causa da atuação do Supremo, ele foi pessoalmente atingido ali no seu cotidiano. Ele é professor universitário nos Estados Unidos, professor convidado de uma renomada universidade americana de direito. Ele costuma ir para os Estados Unidos, tem ali no país um refúgio, né, em que ele costumava ir para escrever, ficar lendo ali sobre os temas que são do seu interesse, escrevendo artigos, tudo nesses períodos de recesso do STF aqui no Brasil. Então, o custo pessoal para o ministro foi bastante alto, né? Assim como foi para o ministro Alexandre de Moraes, mas também por outros motivos. Desse discurso também, o que eu gostaria de destacar, Débora e Yuri, é um trechinho do início em que o ministro fala sobre o protagonismo do STF, né? E eu sempre brinco, todo ministro que assume a presidência do STF, ele sempre diz assumir ali, nos bastidores, né? Sempre fala assumir com um objetivo de tentar tirar o STF dos holofotes. Isso sempre se mostrou impossível, porque de fato o STF ganhou esse protagonismo, né? Nessa correlação de força entre os poderes, né? E o ministro Luiz Roberto Barroso falou disso no seu discurso, disse que há um debate recorrente e relevante na sociedade sobre esse protagonismo do STF e aí ele apontou algumas causas para isso, né? E citou, inclusive, a questão da legitimidade de partidos políticos com representação no Congresso Nacional poderem acionar o Supremo com ações de inconstitucionalidade, que é algo absolutamente comum no dia a dia da política aqui em Brasília. Qualquer lei que é aprovada no Congresso, a parte que é contrária aciona o Supremo para pedir a derrubada dessa lei, e o Supremo ele tem o dever de ofício, né? Ele não pode apenas não julgar, ele tem que analisar quando ele é provocado. E a lista de entidades que são legitimadas a acionar o Supremo para isso é muito grande, vai além dos partidos políticos, engloba também a própria Procuradoria-Geral da República, engloba entidades associativas, representativas de classe, por exemplo. Então, isso acaba fazendo com que o Supremo leve a fama, digamos assim, de um ativista judicial, quando, na verdade, ele está julgando porque ele foi provocado por alguém, seja a PGR ou um partido político ou alguma entidade de classe. Então, como os atritos com o Legislativo, eles são entre o Supremo, né, e o Legislativo, eles sempre ganham notoriedade aqui nas relações políticas aqui de Brasília. A gente noticia isso aqui no 360 todo dia, basicamente. O ministro Luiz Roberto Barroso fez questão de fazer a sua ponderação ali em defesa da Corte.